Shalom, meus amados. Pastor Maurício Bucão Souza aqui com vocês para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Meus amados, tem um salmo, exatamente o Salmo 40. Ele começa assim, é o versículo 1. Esperei pacientemente no Senhor. Ele inclinou os ouvidos para mim e ouviu o meu clamor, ouviu a minha súplica. Eu queria que a gente falasse ou pensasse um pouquinho sobre esperar no Senhor, sobre descansar no Senhor. Sabe, eu fui para os Estados Unidos tem mais ou menos uns 7, 8 anos. Eu recebi uma palavra de Deus dizendo que eu sairia do meio da minha família, do meio da minha parentela, parecida com aquela palavra que ele deu para Abraão, na verdade é a mesma. E a gente foi para lá, para a terra dos Estados Unidos, a gente não conhecia o Senhor. E lá a gente foi convertido. E numa outra oportunidade eu conto essa história, que é uma história forte e impactante para vocês. Mas na verdade, fique em mente isso aí. Esperar pacientemente no Senhor. Porque é uma coisa muito difícil. Muitos dizem que esperam no Senhor, que descansam no Senhor. Mas será que a gente descansa mesmo? E lá as coisas foram acontecendo. Eu fui ministro de louvor e eu comecei a ter um ministério também nas redes sociais, na internet. E muitas pessoas começaram a se inscrever, pessoas da África, de Angola, Moçambique, aqui do Brasil também, de Portugal, de muitos lugares. E eu falava com o Senhor, eu ouvia o Senhor, eu fazia muitas pregações, porque quando a gente ora, quando a gente estuda, a gente começa a sentir o Espírito Santo dentro de nós e a falar dele. E muitas coisas aconteceram. Até um momento onde as coisas pareciam começar a dar errado. Eu falo pareciam porque os planos do Senhor são maiores que os nossos. José, ele caiu num poço, então para ele podia achar que aquilo estava errado, mas aquilo ali para o Senhor estava mais do que certo para libertar o povo dele da fome. E assim foi com a gente. E aí eu recebi uma palavra do Senhor para voltar para o Brasil. Mas nem eu nem minha esposa queríamos voltar para o Brasil. A gente morava na Flórida, a gente gostava de lá, a gente tinha feito amigos lá. A vida era dura, mas também a gente tinha tudo o que queria, mediante trabalho e um ministério maravilhoso ao qual a gente servia também lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, a gente não queria voltar, a gente dizia, não, Senhor, eu devo estar entendendo ele errado. E aconteceu que ele foi tirando as coisas da gente, as finanças foram desabando, as coisas iam ficando de uma maneira insustentável, porque o Senhor queria que a gente saísse de lá. E a gente tinha 4 anos de convertido e a gente teimava com o Senhor. Mas, enfim, a gente voltou para o Brasil. E só essa viagem aí, Deus falou tremendamente com a gente. Mas quando a gente chegou numa praia onde a gente moraria, numa comunidade praiana, eu fui andar na praia. Agora não tinha mais ministério, não era ministro de louvor, ainda não era pastor, o que eu faria? Eu tinha uma palavra do Senhor, é importante dizer isso sobre minha vida, de que eu viveria do ministério. Eu não trabalharia de forma secular. Eu sou formado em gerente de projetos. E aí, gente, oferecer empregos nessa área, e a gente precisando, eu dizia, não, eu tenho uma promessa do Senhor, eu vou esperar no Senhor. E todo mundo, a família, inclusive, olhar para mim, devia achar uma pessoa que não queria trabalhar. Entenda, era entre eu e Deus, isso não é para todo mundo, mas cada um tem uma palavra do Senhor sobre sua vida. E eu tinha que esperar. E eu fui para a praia andar, e nada de ouvir o Senhor. Isso passaram meses, amados, meses. Eu não ouvia mais a voz do Senhor, eu não sentia mais a voz do Senhor, e eu comecei a falar, Senhor, porque o Senhor não fala comigo? E num momento assim de desespero, gente, a voz não vinha. E numa determinada manhã, quando eu estava mais calmo, a voz veio como de um sussurro. Foi como se alguém tocasse no meu ombro assim por trás, de uma maneira delicada, e dissesse assim, por que você está tão ansioso? Você não espera mais nas minhas promessas? Chegará o tempo
onde você não terá tempo e voltará ao ministério a trabalhar por mim. Eu estou te dando descanso. Você passou por muitas tribulações, descanse. A gente estava hospedado nas casas de meus pais, estava sendo bem tratado, um quarto confortável, tinha comida. E Deus dizia para mim, descansa um pouco. Descansar e não me ouvir e ainda assim crer é a maior forma de esperar em mim, de mostrar a sua fé. E vocês, amados, esperem, porque no tempo certo as coisas vão acontecer. E eu lembro que Deus me direcionou para uma igreja, para um pastor, que é o bispo da igreja, que é o meu pastor, meu pai na fé. E ele orou comigo e a gente conversou sobre esperar no Senhor, sobre essas oportunidades. E aí eu junto dele falei assim, olha meu pai, eu chamo ele de pai, disse assim, eu tenho uma palavra do Senhor e eu não vou mexer uma palha, porque eu sei que ele pediu dessa forma. Então, se é para alguma coisa acontecer, se é para eu viver do ministério, ou esse telefone toca, ou alguém chega em minha casa e dá a notícia sem eu mover uma palha. Porque esse era o momento, amados. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar parado sem fazer nada, mas era uma palavra que tinha sobre minha vida, entendam isso. Quando estava faltando um mês para acabar as nossas finanças, porque a gente tinha vendido uma casa e recebia mensalmente, faltava um mês, o telefone tocou e era lá dos Estados Unidos e me oferecendo esse ministério aqui que eu estou falando com vocês e mais alguns que eu trabalho aqui no Brasil, para eu trabalhar para o reino de Deus. E as portas se abriram e eu comecei a pastorear também onde eu estava. Hoje muitas pessoas ouvem a minha voz por meio daquele que eu esperei. Josué, ele sempre ficava ali à beira da tenda. Moisés subia, ele estava na beira de Moisés, ele estava à beira da tenda, ele sempre estava esperando o momento de ouvir a voz de Deus. Aí ele esperou, até que um momento, Moisés morre e Deus fala para Josué, aguardem no Senhor. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas a maior promessa de todos, amados, é a vida eterna. Então busquemos a santificação, busquemos a salvação e acreditemos que nesse meio termo, o que está sobre sua vida vai descansar. Seu marido vai voltar, sua esposa vai voltar, seu filho vai voltar, tudo vai se regenerar se for promessa de Deus em sua vida. Aguarde no Senhor, vale a pena. Esperei pacientemente no Senhor. Ele inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Um beijo grande no coração e até a próxima lição. Amados, clica aí no link, faz nossos cursos, que uma das melhores maneiras de ouvir Deus é através de sua palavra. Shalom!